Então, pessoal, o que que a gente vai falar? Né, comentar um pouquinho, né, sobre o ensino híbrido, né, que foi instituído, né, a partir desde o ano passado, né, e foi refeita a resolução a partir desse ano, falar sobre, né, a vigência, né, o início e fim de cada bimestre, um pouco, né, dessa diferença do ano passado para esse ano, carga horária, né, como que vai ser computado, registrado essa carga horária, distribuição de pontos, né, a diferença aí, distribuição de pontos, carga horária, né, o Google, sala de aula, conexão escola, né, as ferramentas principais aí que a gente está adotando, os grupos das turmas, avaliação trimestral, né, a gente está no período da avaliação trimestral, comentar um pouquinho dela, kit merenda, né, entrega de livros, entrega dos boletins, né, do encerramento ali do primeiro bimestre, sábado letivo, né, que, né, agora no dia 12, fala um pouquinho sobre os sábados letivos também, né, em geral, e iniciando aí, né, vigência de cada bimestre. Ano passado, né, eu até comentei na reunião anterior que a gente teve, que ano passado a gente teve, né, foi um pouco meio corrido, né, um pouco meio atropelado, que ninguém esperava essa questão da pandemia fosse, né, atingir tanto a gente como vem atingindo até hoje. Então, quando houve a suspensão das aulas, a gente não tinha nem tinha até esperança que voltasse depois de uma semana, de 2 semanas, né? E até hoje não voltou. Não, com relação a esse retorno, né? A gente, né, tá ainda, né? Eu vou até comentar um pouquinho mais para frente, mas a gente ainda está, né, nessa expectativa. Mas ano passado tudo foi muito novo para a Secretaria de Educação, para os professores, para os alunos. E a gente não tinha, por exemplo, né, acabou não tendo essa divisão de bimestre igual a gente tem normalmente no nosso calendário escolar. Então, os alunos, né, a Secretaria de Educação disponibilizava o plano de estudo tutorado, né, os PETs, ele tinha programação de 4 semanas, né, de atividades. Ao fim daquele PET, né, nos primeiros ainda tinha a semana de acolhimento, né, preparando para o outro PET que viria a seguida. E ao longo, né, do ano letivo foram 7 PETs, né, normais, mais o PET 300, PET final avaliativo, somando um total de 9 PETs. Então, não teve essa divisão de bimestre. Tanto que a nota dos alunos, né, excepcionalmente no ano de 2020, ela foi computada, né, pela participação, foi avaliado praticamente, né, basicamente a participação dos alunos, e foi uma única nota, né, valendo 100 pontos no final do ano. Então, não teve essa divisão de bimestre. Esse ano já volta tudo de acordo com o calendário que geralmente a gente, né, normalmente a gente já faz. Então, primeiro bimestre, ele iniciou no dia 8 de março e encerrou no dia 7 de maio. O segundo bimestre iniciou no dia 10 de maio, né, e vai finalizar no dia 16 de julho. O terceiro bimestre inicia logo depois, né, a gente vai ter um recesso, logo depois do recesso inicia o terceiro bimestre, né, o quarto bimestre em outubro e finalizando ali o ano letivo no dia 17 de dezembro. Então, tem de forma, né, normal, como a gente sempre teve, essa divisão de bimestre. E essa divisão de bimestre, ela tem a divisão de nota normalmente. Então, é muito importante os alunos estarem fazendo as atividades, né, semanalmente, né, estarem assíduos ali, porque toda essa devolutiva dos alunos, os professores precisam registrar. E vou até comentar no próximo slide que o registro do professor, ele vai computar tanto a carga horária, que é equivalente à presença dele, né, como se ele tivesse vindo aqui na escola todos os dias, e também o aproveitamento, a nota dele, né, realmente o que ele está ganhando ali, que ele está, o que vai no boletim dele, o que vai no histórico escolar dele lá depois, o quanto que ele, né, tirou de nota naquele bimestre. Então, o primeiro bimestre, por exemplo, ele fechou. O diário foi fechado, tudo foi encerrado foi até uma semana depois do dia 7 de maio.
até a semana, 2 semanas, quer dizer, depois do dia 7 de maio, o diário ainda estava aberto para o professor fazer os registros e os meninos ainda estavam enviando atividades atrasadas. Só que o que acontece? A gente ainda, né, até que do ensino médio, segundo e terceiro ano, não é tanto, mas tem muito também. Né? Tem muitos alunos ainda que não fizeram as atividades do primeiro bimestre. Né? Ou não fez nada, ou fez parcialmente. Então, nós temos, né, eu pedi a presença dos pais, até esqueci, né, Iara, passar o vídeo lá no início, né, eu acabei pulando, não fiz o slide, acabei Gabriel. esquecendo. Mas eu vou Dá passar tempo. aqui, dá tempo, eu vou voltar aqui, mas é muito importante, né, que eu lembrei do vídeo agora, falando, né, principalmente os pais ali de segundo e terceiro ano, os alunos com 16, 17, 18 anos, que muitas vezes já tem essa emancipação, né, essa independência ali, que os pais não ficam preocupados o que eles estão estudando, qual que é a dinâmica da escola, o que eles têm que fazer, o que eles têm que entregar. Igual, por exemplo, a gente que, né, pai dos meninos mais novinhos, que tem essa preocupação de estar acompanhando 100% ali a vida escolar do aluno. Igual o Yara, por exemplo, ela tem a filha que tem 9 anos, né, o Yara? E ela tem que ficar na cola dela ali, acompanhando, ajudando, ensinando ela ali o dever dela, né? E às vezes a gente, né, quando os filhos crescem, a Yara é o exemplo ali das duas situações, né? Que ela tem o filho também terceiro ano aqui na nossa escola, que às vezes, quando cresce, a gente não preocupa tanto com a vida escolar do nosso filho. Aí eu vou até interromper um pouco essa fala aqui, passar esse vídeo para essa reflexão, né, da gente quanto pais, né, relação ali com o filho. Vou falar, mano, depois eu falo. Como eu falei aqui hoje, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, e esse cuidado todo um dia acaba virando saudade. Agora é inevitável o voo do ninho. Eu escrevi sobre isso hoje. Diz assim: outro dia observei a construção de um ninho. Vi graveto por graveto no bico de um passarinho. Parecia um engenheiro, tão forte e tão ligeiro, mesmo tão pequenininho. É ali que cada filho vai aprender a cantar. Vai ver os raios do sol, ouvir a chuva pingar, até que um belo dia vai provar da alegria de aprender a voar. E eu fiquei ali pensando do que é feito o nosso ninho. Afinal, também nascemos frágeis feito um passarinho. E a mãe do mesmo jeito, trabalha, estufa o peito e constrói nosso cantinho. Enfrenta tudo no mundo para poder nos proteger. Dá pra gente o de calçar, o de vestir, o de comer. E quando o dia chegar, a gente não vai voar, mas já vai saber correr. Vai correr. Vai correr no meio do mundo, na correria da vida, vai sofrer, vai sentir medo, vai ter a alma ferida, mas também vai entender que a estrada a percorrer não é apenas de ida. O ninho, meu povo, o ninho está sempre ali. Basta o cabra reparar, que é talvez pelo retorno que a gente aprenda a andar, que as coisas são diferentes, que às vezes andar para frente também pode ser voltar. Voltar para não esquecer de quem nunca esquece a gente, para se lembrar do abraço mais apertado, mais quente, lembrar da ave mais bela, mais bonita, mais singela, mas também a mais valente. Lembrar que cada graveto de amor e de carinho, cada folha, cada galho, prepararam o seu caminho. Lhe deram sabedoria, pois já já será o dia de fazer seu próprio ninho. Muito obrigado. Que lindo! Seu microfone, Gabriel, o microfone. É sempre assim.
Aqui, No dia a gente Gabriel, aprende. só falar com os pais que eu vou, daqui 2 minutinhos, eu vou colocar no chat aí o formulário para eles colocarem o nome deles e o nome do filho como lista de presença. Não, beleza. Tá? Mas é só essa questão, pessoal, que, né, que eu estava falando aqui com o microfone desligado, né, que eu estava pensando numa reflexão, num vídeo, né, numa mensagem, né, e eu achei esse vídeo, eu acho que veio a calhar naquilo que a gente tem sentimento com relação, né, não são todos, mas de forma geral, né, a relação dos pais e os alunos ali no ensino médio, né, porque essa emancipação, né, essa independência dos alunos, os alunos já começam, né, está saindo do ninho, né, eles andando com as próprias pernas, né, voando com as próprias asas. Só que, às vezes, é importante a gente dar uma segurada nesse ninho ainda, a gente perceber que eles ainda não estão prontos, né, a gente ter esse sentimento e por mais que, por exemplo, eles estejam andando sozinhos, mas vai voando junto, vai andando junto, vai olhando, vai vendo se está tudo beleza, se está tudo tranquilo, né? Igual uma criança que começa a andar, né? O menino começa a andar, a gente fica ali atrás tentando, né, amparar se ele cair. Então, antes, né, que, né, tenha algum problema maior, é importante a gente cuidar desse filhote nosso, né, dentro ainda do ninho. E sabendo que qualquer problema, com certeza ele vai voltar. Então, é muito importante aí a família, né, para estar nos auxiliando nesse sentido aí. É só uma mensagem, então a gente poderia, né, dissertar aqui, comentar muitos detalhes, muitas vertentes aqui a partir desse poema, né, mas é nesse foco que eu queria deixar, tá bom? Nesse sentido que eu queria deixar essa mensagem. Foi muito boa, né? Até emocionante às vezes, a gente fica pensando, né? Nós somos pais, a gente fica pensando no nosso filho, cria o filho para ele voar, para ele sair do ninho. O Yara tá pelejando ali, coitado, porque o menino deve querendo estudar fora e o menino sair do ninho da gente é complicado. Meu ainda falta um bocado de tempo. Mas, vamos lá. Então, gente, o primeiro bimestre, igual eu falei, encerrou. O segundo bimestre, a gente está na 5ª semana do segundo bimestre. E como que ficou essa divisão? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma das apostilas que a gente faz, né, que é o PET, né, que está desde o ano passado, que não é só, eu falei uma das, porque não é só o PET, tá? Tem o PET, mas também tem as atividades complementares. E a carga horária, ela é computada por semana. E como eu costumo falar com os alunos, né, com os pais, quando perguntam, não deixa acumular atividade, vai fazendo semanalmente, que não pesa, é muito simples, muito tranquilo, né, dá para aprender, dá para tirar a dúvida com o professor e não sobrecarrega. Então, ela é organizada, né, separada aqui por semana. Então, o primeiro PET, por exemplo, né, quer dizer, o segundo PET aqui, né, o segundo bimestre, né, são 6 semanas de cada disciplina, língua portuguesa, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, matemática, biologia, química, então tudo são 6 semanas. E a gente está, né, nessa semana, a gente está na 5ª semana do PET, né, consequentemente, né, coincidentemente também, na 5ª semana do segundo bimestre. Então, se o aluno está com atividade atrasada, ele tem que fazer o possível para colocar em dia e acompanhar semanalmente ali as aulas para ele estar realmente aprendendo e não deixar acumular. Só um exemplo, né, para os pais terem uma noção, como que, né, às vezes pega um PET desse aqui e fala, nossa, pai, é muita coisa, mais de 268 páginas, 275 páginas o PET, não vai dar conta, mas tem que entender que isso aqui é para 1 mês e meio, né, para 6 semanas de aula. E só para vocês verem, né, a estrutura do PET, né, não é novidade, desde o ano passado tem, mas ele vem descrito aqui o tema, né, da aula, né, o eixo temático, o tópico, a habilidade, competência, né, ou seja, o objetivo que aquela aula, né, aquela disciplina ali vai abordar, né, que os alunos têm que alcançar, o tema, né, uma breve apresentação,
e uma explicação e tem as atividades, né? As atividades aqui, por exemplo, de português, a primeira semana tem atividade 1, né? Leia o trecho da Constituição Brasileira e responda o que se pede, né? 2, agora iremos ver o trecho da Lei das Diretrizes e Bases da Educação. E só. São só essas 2 atividades na primeira semana de português. Então, quantas aulas que o aluno tem, né, de ensino médio, do segundo ano, de português, por semana? São 4 aulas. Então, é bem tranquilo, né, dentro da carga horária ali do aluno, professor, para auxiliar esse aluno ali fazer essas atividades. Semana 2 aqui, por exemplo, de português, tem 2, 3 atividades. Então, ele fazendo semanalmente cada disciplina, né, não pesa, ele consegue fazer tranquilo e ele vai estar realmente aprendendo. Então, é muito importante ali os pais estarem atentos a isso, né, acompanhar, ver se realmente está fazendo, precisar perguntar para a gente olha, vê com o professor, a gente tem planilha que os professores vão atualizando semanalmente ali, que a gente sabe, né, a gente tem o controle se o aluno está entregando ou não, mas não pode deixar atrasar. Só mostrando aqui para vocês também, essa aqui é o nosso calendário escolar, né, dentro da resolução que foi proposta esse ano pela Secretaria de Educação, 4494, que ele fala, já foi homologado, já foi aprovado pelo colegiado, pela inspeção, e é o que está dentro da resolução. Então, fala que os dias, né, de aula, os sábados letivos que a gente tem, né, são 8 no primeiro semestre, já foram 6, né, faltam 2 no primeiro semestre, mais 11 no segundo semestre. Aqui fala o início e término, né, do ano, de cada etapa, né, de cada bimestre. E aqui fala os dias, né, de cada sábado letivo também, computando aqui 40, né, segundas-feiras, 40 terças, 40 quartas e por aí vai, 200 dias letivos, no total, no que diz respeito, obedecendo ali a resolução, né, 2197, com relação a cumprimento da carga horária, né, dos dias letivos, 200 dias letivos, 833 horas, né, e 20 minutos, que o aluno tem que cumprir. Então, o calendário nosso está aqui, né, a distribuição dos bimestres, ele já vinha previsto nessa resolução, está previsto no calendário, então é muito importante essa observância, né, não pode deixar a atividade atrasar. Então, acabou o primeiro bimestre, as atividades já têm que estar prontas, né, que fechou o primeiro bimestre. Igual a gente vai entregar o boletim semana que vem. O aluno deixou a atividade atrasada, no boletim dele vai estar 0. Não vai estar a nota que ele entregou a atividade semana passada, sendo que o bimestre já foi fechado. Então, é muito importante essa observância das datas, né, de início, né, de cada etapa. É importante aqui também a gente salientar que o aluno não entregou a atividade do primeiro bimestre, né, a gente ainda está aceitando, a gente ainda está recebendo essas atividades. Apesar de que a nota dele vai como uma nota de recuperação, né? Ele não vai ter um aproveitamento bom, vai como uma nota de recuperação, e a data fim, né? A última data para ele entregar as atividades do primeiro semestre é no encerramento do primeiro semestre, né? A partir do segundo semestre, a gente não vai mais aceitar essas atividades do início do ano, né? Não justifica. Então, é importante o aluno terminar esse segundo semestre aqui, já zerado, né, já com nenhuma pendência para iniciar o segundo semestre, né, e realmente estar estudando, né, para ele não ficar prejudicado. Então, como que é distribuída, né, essa carga horária? Né, isso aqui a gente já falou na primeira reunião, mas igual eu comentei com os professores, né, os alunos nossos os alunos que chegaram esse ano, né, primeiro ano, do sexto ano, que vieram de outras escolas, já entenderam nossa dinâmica. Por quê? Procurou saber, procurou entender. Mas os que eram nossos ano passado, parece que eles estão na vibe do ano passado ainda, né? Que é só fazer o PET e entregar na hora que quer, no dia que quiser. E esse ano tá diferente, esse ano não é assim. Né? O primeiro bimestre, né, o PET, excepcionalmente, né, ele computou
a primeira semana, que foi a semana acolhedora, o PET e a avaliação diagnóstica, né, que foi no primeiro bimestre, ela computou 60% da carga horária. Sábado letivo e atividade complementar produzida, né, construída pelo professor, computou os outros 40% da carga horária. Carga horária, pessoal, eu vou comentar aqui depois, é diferente de... esqueci de mudar a tela. A carga horária, ela é diferente de aproveitamento, de nota. Então, a carga horária é a presença do aluno. O aluno veio aqui na escola, ele ganhou presença. Ele não veio, ele faltou. Então, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Né? Se ele é muito faltoso, tiver a frequência menor, 75%, ele é reprovado automaticamente, independente se ele tirar 100 todas as disciplinas. Então, ele tem que ter frequência, né? E a forma da gente computar a carga horária dessa forma remota é a entrega das atividades, né? Que vai computar. A partir desse segundo bimestre, a carga horária, né? Os PETs, ele vai equivaler 60% da carga horária. Aí o aluno fala, então, eu posso só fazer o PET que, tipo assim, eu passo de ano. Não, não passa. Por quê? Porque para ele ser aprovado, ele precisa de 75% de frequência. O PET equivale a 60%. Então, ele tem que fazer as atividades complementares, né? Ele tem que fazer esforço ali, né? Participar do sábado letivo, ao vivo, ali com os alunos que têm essa condição, né? Essa disponibilidade tecnológica, né? Tem alguns que não têm acesso. Então, quem tem que participar e fazer as atividades complementares dos professores. Então, a carga horária, né, dos 40% fica computada a atividade complementar, a partir do segundo bimestre, a avaliação trimestral, que a gente está no período dela, vou comentar agora mais para frente, e os sábados letivos. Então, esses três quesitos aí computam os 40% da carga horária. Os outros 60% é o PET, né? As 6 semanas do PET que eu mostrei aqui para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, igual eu comentei aqui, carga horária é diferente de... Espera aí, rapidinho, acho que alguém apertou um botão sem querer. Carga horária, pessoal, é diferente de aproveitamento. Vou compartilhar de novo aqui. Então, carga horária é diferente de aproveitamento. Apareceu aí para todo mundo, né? Então, o aproveitamento, né, os 25 pontos, eles foram distribuídos semelhante, né, do que foi proposto ali, né, está sendo proposto para o segundo bimestre. Foi praticamente, acho que foi a mesma coisa, né, Cecília e o Iara? Não teve diferença. E a única diferença é que no primeiro bimestre, né, a gente não teve avaliação trimestral, foi a avaliação diagnóstica, mas a pontuação foi a mesma coisa, se não me engano. Se eu tiver errado aí, alguém me corrige. Mas a distribuição de pontos do segundo bimestre está nesses termos aí. O PET vale 10 pontos, né, ele equivale a 60% de carga horária, que é a frequência. Né? O aproveitamento, ele vale 10 pontos. A avaliação trimestral, o aluno fez, né, ele vai ser avaliado dentro daquela avaliação trimestral, que iniciou, né, essa semana, apesar de muitas inconsistências do sistema, eu vou comentar mais para frente. Então, o aluno fez, né, vai ser avaliado com 5 pontos. Atividade complementar, né, as atividades complementares que é construída pelo professor, né, o aluno fez, vai valer 5 pontos. E os sábados letivos, a participação ali, né, dos sábados letivos, as aulas ao vivo, semanais, né, que praticamente todos os professores estão disponibilizando ali esse recurso ali para o aluno para diminuir essa defasagem ali de ensino-aprendizagem ali que tem, né, por causa dessa pandemia, 2 anos de pandemia praticamente. Então, tem aula ao vivo, tem sábado letivo, né, que é ao vivo, né, tudo isso aí está sendo avaliado com 5 pontos, dentro dessas, né, que seria também essas atividades complementares. Então... Gabriel. Oi. Só lembrando a eles, boa noite, gente. Cecília, pedagoga do ensino médio. Só lembrando a eles o seguinte,
A diferença aí para o primeiro bimestre é que no primeiro bimestre teve alguns conteúdos que não teve PET. Então, também nós temos alguns professores que não estão dando aula ao vivo. Então, aí, esses professores... PET teve, Ceci, não teve não, teve PET que eles fizeram, né? Não teve a avaliação trimestral de todos os conteúdos. Diagnóstico. Então, aí, esses professores que não tiveram avaliação trimestral, aí eles pegaram esses 5 pontos da avaliação e subdividiram aí em as atividades complementares, sábados e aula ao vivo, tá bom? Só essa diferença, porque agora vai ter, nesse segundo bimestre, avaliação trimestral para de todos os conteúdos, tá bom? É isso mesmo. A diferença é basicamente essa questão da avaliação diagnóstica. Por exemplo, sociologia, inglês, não teve contemplado essas disciplinas na avaliação diagnóstica. Então, o professor, ele pegou essa nota que seria distribuída na avaliação diagnóstica e diluiu, por exemplo, nas aulas ao vivo, nas atividades complementares, né, para o aluno ficar prejudicado. Google Sala de Aula, pessoal, Conexão Escola, né? São essas ferramentas que a gente está utilizando ali com o aluno, né? A principal forma de entrega e devolução das atividades. Então, os professores, né? Até mesmo questão de registro do aluno. Deixa eu colocar esse telefone. Não perturba aqui. Então, até mesmo essa questão de registro ali do aluno, que ele está entregando atividade, que o professor está recebendo, essa devolutiva está sendo pelo aplicativo Conexão Escola, né, ou diretamente pelo Google Sala de Aula. O que o Conexão Escola faz? Ele é linkado, né, com o Google Sala de Aula, essa ferramenta aqui do Google. Então, quando o aluno tem acesso através do e-mail institucional do aluno, né, não é um e-mail pessoal, né, eu estou vendo até a Carol mandando mensagem aí, ela está logada com o e-mail institucional dela, quando o aluno entra com o e-mail institucional dele, ele já aparece todas as turmas ali para ele. Então, é bem tranquilo, né, bem simples ali a postagem das atividades, fica bem separadinho, né, as disciplinas, né, cada turma é uma disciplina, o professor posta as atividades ali por semana de cada PET, então, tá ali no PET, igual eu mostrei para vocês, semana 1 de português. Aí você vai lá no Google Sala de Aula da matéria de português, né, segundo ano da Marina, terceiro ano da Ayane, aí vai estar lá, primeira semana, PET 2, o aluno vai lá, vai na atividade, tira a fotinha, né, bem nítida ali da atividade que ele fez e posta lá no Google Sala de Aula. Bem fácil, bem tranquilo. Quem tiver dificuldade, pode procurar a gente, tá? É muito importante o aluno ter esse acesso, porque através do Google Sala de Aula que ele vai estar devolvendo as atividades, que ele vai fazer essa avaliação diagnóstica, avaliação trimestral agora nesse bimestre, né? Então, eles têm que ter esse acesso. E esse acesso é através, né? O aluno precisa saber qual é o e-mail institucional dele. Todos os alunos matriculados, né? É gerado automaticamente o e-mail institucional do aluno. Mas o que acontece? Nesse e-mail institucional, o aluno, ele geralmente, é uma senha padrão, né? A senha é a data de nascimento separado por barra do aluno. E para o aluno, geralmente, no primeiro acesso, ele esquece de, tipo assim, pede para mudar a senha, né? Criar uma senha própria, né? Até mesmo para segurança do dono daquela conta, e ele esquece qual senha que ele altera. Então, se o aluno esquecer, não tem problema. Comunica a gente, comunica o professor da turma dele, que a gente pede para redefinir a senha, né? O aluno, por si só, não consegue fazer isso. Então, pede para a gente solicita a superintendência para redefinir a senha, ele vai acessar de novo com a data de nascimento, né? Volta aquele padrão, e ele vai alterar a senha dele e anota dessa vez, para não esquecer de novo. Então, é só essa questão que, geralmente, o que mais pega, né, que o aluno não está conseguindo acessar, porque ele muda a senha e esquece qual senha que ele mudou. Você tinha levantado a mão, Elaine? Está comentando aí no chat? Deixa eu ver aqui. Sim, eu até coloquei o lembrete aí nas mensagens. Uhum. É que
com o e-mail, entra automaticamente no link que a gente envia nas aulas ao vivo. Não precisa ficar parando a aula para a gente aceitar o aluno, ele já entra automaticamente nas aulas. Isso é uma boa lembrança da Ilane, pessoal. A Ilane é professora de matemática dos terceiros anos. Só para apresentá-la aí, às vezes alguém não conhece. Mas é importante a gente, né, ela lembrar isso aí, porque essa entrada, né, os alunos estarem logando a aula com e-mail institucional é para segurança até mesmo da aula, do professor, do próprio aluno, porque, infelizmente, né, a gente vê muita gente querendo avacalhar o trabalho do professor, né, da escola, não só nós, está acontecendo muito isso aí, que alguém, por exemplo, compartilha um link de uma aula para uma outra pessoa, né, externa entrar e ficar fazendo gracinha, né, palhaçada, né, mandando mensagem aleatória ali no chat ali, e o professor às vezes está ali concentrado dando aula e não está percebendo, né? Então, é muito importante que o aluno ele entre com o e-mail institucional dele. Por quê? Se for e-mail externo, né, de fora da Secretaria de Educação, que não for aquele @aluno, o professor tem que autorizar. Igual, por exemplo, eu estou aqui autorizando os pais a entrarem com o e-mail do Gmail. Né? Se fosse e-mail institucional, igual a Carol, né, do terceiro ano entrou aí, eu não precisei autorizar ela, porque é um e-mail institucional da Secretaria de Educação. Então, é muito importante que esse acesso às aulas ao vivo, né, pelo Meet, igual vocês estão tendo aqui agora, seja pelo e-mail institucional, para a segurança do próprio aluno, né? Já aconteceu ocorrência desse tipo aqui na escola, né, e a gente está cercando dessa forma. Nossa escola foi uma das que sofreu isso aí, a gente já havia, né, tido relato de outras escolas aqui da região, mas infelizmente chegou esse tipo de engraçadinho aqui também, né, e não são alunos nossos, né, são outras pessoas que, né, não sei como, né, alguém compartilha o link da aula com ele e ele acaba, né, entrando e fazendo esse tipo de situação. Não dá para a gente identificar. O e-mail institucional fica com o nome ali do aluno, dá para a gente identificar quem é. Então, pessoal, entregar as atividades exclusivamente por esse canal. Se o aluno, por exemplo, ele pega o PET impresso aqui na escola, porque ele não tem o celular compatível, ele não tem internet, não tem computador, não tem como ele acompanhar a aula remotamente, a gente disponibiliza o PET impresso, né? Todos têm que ter acesso ao material, seja digital ou impresso. Então, a gente está recebendo esse material aqui na escola. Se a gente disponibiliza impresso, a gente também recebe impresso. Mas o aluno que tem acesso remoto, ele tem que devolver por lá, por esse canal, pelo Conexão Escola, né? Ligado ali no Google Sala de Aula. Inclusive, também, pessoal, né, quem tem iPhone, né, quem não tem celular com sistema operacional Android, não tem ainda, né, eu creio que não vai ter, né, nessa altura do campeonato, a Secretaria de Educação disponibilizou, acho que não vai disponibilizar mais. Não tem Conexão Escola, mas dá para utilizar todas as ferramentas normalmente, né, é só baixar o Google Sala de Aula, né, logar através do e-mail institucional do aluno, com a senha que foi criada, né, que o aluno criou, e acessa normalmente como qualquer outro tipo de telefone. Inclusive também a avaliação diagnóstica, né, eu vou até passar mais para frente, mas ela tem como fazer pelo site da Secretaria de Educação, né, ou então o site direto, né, da avaliação diagnóstica, né, que é o CIMAV, Sistema Mineiro de Avaliação. Então, tem como o aluno entrar por lá, né, ou pelo navegador do celular, ou pelo computador. Tem como ele acessar ele, mesmo tendo um iPhone, né? Não precisa ser necessariamente Android, não, telefone. Porque a gente escuta muito isso. Ah, não fiz, eu não conectei, porque meu celular é iPhone. Não, tem como fazer normalmente. Não tem, né, prejuízo nenhum, né? O aluno que não tem um celular Android. Pessoal, grupos das turmas, né? Todas as turmas, a gente tem os grupos de cada turma, né? Com todos os professores ali presentes, todos os alunos, né? Muitos pais estão presentes ali também acompanhando. Principalmente esse ano, eu fiz questão de que, quando eu criei as turmas, eu adicionei todos os números que eu tinha daquele aluno, de pai, de mãe, de vó, de quem tinha, eu adicionei no grupo da turma, né? Alguns saíram, né? Não tem problema, alguns pais saíram, não tem problema, não é o foco dele, mas quem quis ficar para ir acompanhando, né, teve essa
esse diferencial esse ano. Então, o que é postado no grupo das turmas, né? Uma programação semanal que a gente faz, né? O próprio nome já fala, toda semana, com um resumo de o que o aluno vai fazer naquela semana. Deixa eu mostrar para vocês o que seria essa programação semanal. Então, peguei aqui do período, né, do dia 3 a 7 de maio, né, foi até a semana que estava antecedendo ali, né, o encerramento do bimestre, né, da turma 201. Então, é por turma. Então, aqui a gente já coloca a disciplina, o professor, o contato aqui de WhatsApp do professor, para o aluno entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida, né, qualquer coisa. E vem aqui, né, tudo que o aluno tem que fazer durante aquela semana, né? Aqui, por exemplo, do dia 3 ao 7 de maio. Então, toda segunda-feira a gente posta essa programação semanal. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, atividade, por exemplo, da Marina aqui, né? O que os alunos tinham que fazer nessa semana? Atividade complementar, semana 3 de português, estava lá no Google Sala de Aula, né? Ela estava tirando dúvida com os meninos no WhatsApp. Quem dá aula ao vivo, né? Igual a Cilda, né? Os alunos estavam fazendo as atividades de 9 a 12, né? Do PET, né? Das atividades complementares, né? Do primeiro bimestre. Aula ao vivo, né? Que era terça-feira às 10 horas. Ela disponibilizou o link aqui já para os meninos acessarem. Então, todas as disciplinas, eles colocam esse resumo aqui do que, né, tem que fazer, né, do que os alunos têm que cumprir durante aquela semana. Então, é muito importante que os alunos fiquem atentos a isso. E se o pai tiver dúvida, né, que se o aluno está em dia ou não, pega essa programação semanal, tá toda semana, religiosamente, a gente posta no grupo. Deixa eu ver o que você tem que fazer essa semana. Tem que fazer isso, isso e isso. Deixa eu ver se você fez a semana 5 do PET de português, de matemática, né? Tá tudo respondido, você já mandou para o professor? Né? É bom, né, o pai, de vez em quando, dar essa cobrada do aluno, saber o que está acontecendo na vida dele, né? Para não deixar acumular, chegar no final de bimestre, no final de etapa, e acontecer de às vezes, o aluno ser prejudicado, né, porque deixou muita coisa acumular. Então, durante essa, né, nos grupos também, a gente posta os links, né, das aulas ao vivo, a gente mudou até um pouco o nosso modo digamos assim, de agir nesses grupos, né, durante essas aulas, durante o dia das aulas, né, cada professor, igual eu coloquei esse cronograma aí, o professor vai abrir o grupo para o aluno também mandar mensagem, para interagir, para motivar, né, tá engajando cada vez mais ali entre eles, né, mesmo, e eles estarem realmente participando das aulas. Então, tem esse cronograma aqui, né, que a gente fez para facilitar. Por exemplo, né, na segunda-feira, os professores de biologia do segundo ano, né, os professores de biologia e história vão postar as atividades, fazer esse movimento do grupo, né, quem dá aula ao vivo no dia, é o dia que ele vai, né, postar esse link da aula ao vivo, seria o dia, por exemplo, que os alunos se dedicariam para fazer essas atividades. Por exemplo, segunda-feira, então, os alunos do segundo ano vão fazer as atividades de biologia e história. Na terça-feira, eles vão fazer de geografia, matemática e português. Então, fazendo essa divisão, não precisa aquele negócio, fazer uma atividade picada hoje, outra atividade picada amanhã. Ele vai conseguindo acompanhar, não precisa fazer tudo de uma vez, que acaba não aprendendo, faz paulatinamente e não acumula, se organiza melhor. Então, esses dias são os dias que os professores, né, apesar de que, né, não necessariamente, por exemplo, matemática, né, que que eu sei que a professor de matemática tem 16 aulas, né, pelo menos. Não, de matemática não, que ela seria a Cilda, ela também trabalha à tarde. Mas de português a Marina, ela tem 16 aulas, só um dia da semana que ela não estaria disponível, né, na escola, né, seria o dia que ela estaria fazendo planejamento em casa. Mas, os outros dias, tudo está disponível pelo WhatsApp. Então, não necessariamente que, por exemplo, a Marina só vai atender na terça-feira, né, a Cilda de matemática, a Cilda ou a Edilza, né, do segundos anos aqui, né, na terça e quarta-feira, só vai atender terça ou quarta-feira. Elas vão atender dentro do horário de trabalho dela normal. Isso aqui é para a organização do aluno, para ele não, de forma dele não deixar atropelar essas atividades.
E, coincidentemente aqui, né, os professores que estão tendo aula ao vivo vão postar durante esse dia ali os links das aulas. Então, a interação, né, com os professores, igual eu falei, vai estar abrindo os grupos durante esse dia para estar interagindo, movimentando, incentivando, né, principalmente os colegas que estão mais distantes, né, que ainda não estão envolvidos realmente com a escola. E tem esse horário diferenciado dos professores, né, igual eu falei, não é o horário que ele está cumprindo na escola, é o horário que ele está ali mais, né, movimentando aquela turma, para o aluno também se organizar o dia que ele fará as atividades daquela disciplina, né? É lógico que isso é uma sugestão, uma forma de auxiliar. Ele não é obrigatório estar fazendo a atividade de biologia, de história na segunda-feira, né? Mas é uma forma que a gente tentou fazer para auxiliar o aluno, né? E também os professores, para estar ajudando esse aluno, né? Dentro de uma programação mais fixa, né? Avaliação trimestral, a gente começou a falar dela, né, lá no primeiro slide. Período de aplicação começou na segunda-feira, vai até o dia 25/6. Então, a semana dedicada, né, a semana que a gente vai parar as atividades nossas, vai parar a PET, não vai iniciar ainda a atividade complementar. Vai ser dedicada exclusivamente para fazer a avaliação trimestral, vai ser no dia 21 a 25/6. Né? Muitos alunos estão tentando começar a fazer agora, não tem problema, pode fazer, pode tentar, mas no início é muito complicado, o sistema fica muito inconsistente. Né? Hoje, por exemplo, o site que os alunos fazem essa avaliação, ele não abriu para ninguém, nem para nós aqui da escola, para aluno, para ninguém. Então, estava em manutenção. Então, a gente, né, propositalmente, né, deixou esse período aqui, porque é quando, né, a gente já encerrou a 6ª semana do PET, né? Então, encerrou o PET volume 2, e antes de iniciar a atividade complementar. Então, vai ser uma janela entre o PET e a atividade complementar. O aluno vai estar fazendo a avaliação trimestral, né? Com dedicação exclusiva ali do professor, nas aulas ao vivo, para orientar eles, entrar, acessar, né? Tirar todas as dúvidas possíveis. Mas, se o aluno ainda tiver, né, conseguir fazer no período anterior, não tem problema, né, vai fazendo. A gente está pedindo, né, a gente teve problema com o sistema, né, da Secretaria da Avaliação, que é diferente, tá, pessoal, do sistema do Conexão Escola, do Google Sala de Aula, né, esse aí funciona perfeitamente, não tem problema nenhum, nunca teve, mas a gente pede para o aluno tirar um print que enviou, né, concluiu ali aquelas atividades e envia para o professor coordenador da turma dele. Porque se, por exemplo, porventura falar que o aluno, o sistema não tiver reconhecido que o aluno enviou a atividade, né, ali está comprovado, né, a gente sabe, a gente pega depois, lança manualmente, mas a gente sabe que o aluno fez, que a falha não foi do aluno, foi do sistema. Então, professor coordenador de turma, pessoal, ele é o responsável por auxiliar a turma. Então, por exemplo, a turma 301. A turma 301, quem é o professor coordenador, Yara? Você sabe de cabeça? Daiane. Então, a Daiane, ela é responsável por receber essas atividades, auxiliar os alunos, tudo aqui com relação à conexão escola, né, à avaliação trimestral. Então, cada turma, 302 tem outro professor coordenador, 303 tem outro, 201 Gabriel, e assim por diante. Foi colocado hoje nos grupos e na descrição lá do grupo, o nome do professor coordenador e o zap dele. Isso. Todos os alunos, pessoal, todos os grupos já têm essa divulgação, já têm esse conhecimento. Então, o professor coordenador, ele vai auxiliar, né, uma das funções dele é auxiliar o aluno a fazer essa avaliação trimestral, acessar o sistema e conseguir fazer essa avaliação trimestral. Então, vocês podem reportar ao professor coordenador de sua turma para tirar a dúvida, tá? Até mesmo para não sobrecarregar o professor, às vezes todo mundo vai e pergunta para o Yara também, e o professor coordenador, ele está ali à disposição para tirar essa dúvida. Então, vocês podem, né, ir diretamente para o professor coordenador, se ele não conseguir, né, a gente também está aqui para ajudar. Mas, primeiramente, né, o caminho é quem? O professor coordenador da turma. Tranquilo?
Aqui, pessoal, coloquei até um link, né? Esse site que ele é de domínio público, tá? O estudeemcasa.mg.gov.br. Esse site ele é desde o ano passado, não mudou. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ele tem, o que tem nele, né? Todos os PETs, né? Todo o programa de estudo tutorado aqui, que é o PET volume 2, primeiro, segundo, terceiro ano, do ensino fundamental está aqui também. Deixa eu voltar aqui no início. Então tá aqui, isso aqui é o início da página, tem os anos iniciais, né? Educação infantil, anos finais do ensino fundamental, ensino médio. Foco nosso aqui, né? Ensino médio, clica no azulzinho. Então, tem aqui, PET volume 2, primeiro, segundo, terceiro ano. PET volume 1, primeiro, segundo, terceiro ano. PET, né, das atividades integradoras do ensino médio de tempo integral. Não é o nosso caso do segundo, terceiro ano, mas é o nosso caso do primeiro ano, né, que é ensino médio de tempo integral. Então, tem aqui também. E aqui nesse lado esquerdo, tem o quê? Tem o link da avaliação trimestral, que ele joga lá para o site do Sistema Mineiro de Avaliação. Avaliação diagnóstica, que tinha por aqui também. Os PETs, que eu acabei de mostrar. Conexão Escola. Quem quiser, por exemplo, conectar o Conexão Escola por aqui. Isso aqui é um link que já manda lá para o Conexão Escola. Aqui tem toda a orientação, né? Tem tudo ensinando direitinho. Mas você tem como acessar pelo computador do mesmo jeito que acessa pelo celular. Ele está aqui, né, Conexão Escola 2.0, ele já vai, ele direciona, deixa eu abrir aqui a conta de professor, só para vocês verem que ele já direciona, o aluno entra com o e-mail institucional dele, coloca a senha dele direitinho e vai aparecer todas as turmas dele. Isso aqui é a conta do e-mail pedagógico da escola, né? Então, todas as turmas da escola estão aqui. E para o aluno vai aparecer somente as turmas dele, né? Já não precisa ele pedir código para entrar na turma, tá tudo aqui. Tanto pelo celular, quanto também pelo computador, é a mesma coisa. Então, tem tudo aqui, todas as informações, documento orientador. Então, alguém, por exemplo, pergunta, ô Gabriel, manda para mim o PET, fazendo favor, que eu perdi lá no grupo, pode entrar diretamente nesse site aqui e pegar, tá? Baixa ele normal, que o PET volume 2 aqui, primeiro, segundo, terceiro ano, e quando disponibilizar, né, no terceiro bimestre, PET volume 3, ele vai estar aqui, tranquilo? Então, é de domínio público. Então, aqui é o site, né, que eu falei com vocês, né, o link manda para esse site. Semana que vem, pessoal, a gente vai iniciar, né, a entrega do kit merenda, vai divulgar depois direitinho, né, nas redes sociais da escola. E dentro desse kit merenda, a gente, né, aproveitando, né, a entrega do kit merenda, a gente vai entregar também os livros didáticos desse ano e os boletins do primeiro bimestre. Essa entrega dos livros didáticos, né, também do kit merenda, ela atrasou principalmente por causa da onda roxa. A gente ficou um mês impedido, né, realmente de ter trabalho presencial aqui na escola. Então, todos, né, os servidores da escola estavam em teletrabalho. Quem não tinha condição de ficar em teletrabalho, igual, por exemplo, os auxiliares de serviços gerais, eles estavam com atividade suspensa durante esse período. Então, atrasou muito a, né, entrega de documentos nossos, né, igual, por exemplo, histórico, né, a gente tem muito documento atrasado, porque não tinha como a gente vir aqui na escola consultar os nossos arquivos, que a gente estava impedido. E todo esse processo de compra de merenda, né, licitação, chamada pública, a gente pôde concluir depois que a gente retornou. Então, o kit merenda ele vai ser entregue, né, no dia 16/6 para o ensino fundamental, 17/6 do ensino médio. A gente vai fazer depois o cronograma direitinho, né, cada ano de escolaridade, né, cada turma, né, vir em determinado horário para evitar aglomeração, né, uso obrigatório de máscara, né, a gente vai medir temperatura, né, álcool na porta lá da escola, todo protocolo de segurança que a gente já está, né, preparado para o retorno presencial, né, ou híbrido, né, melhor dizendo, dependendo
somente da aprovação, né, judicial da queda, né, da liminar que está impedindo esse retorno presencial de todas as escolas estaduais, não é só a nossa, tá, pessoal? São todas as escolas estaduais do estado de Minas Gerais. Então, a entrega do kit merenda vai ser nesses termos, né? A gente vai aproveitar e entregar o livro didático. E quem já trouxe o livro didático, né, ano passado, né, do ano anterior, por exemplo, quem está no segundo ano, quem trouxe os livros que estava usando no primeiro ano, já está tudo registrado, beleza, e vai levar o livro dele do kit, né, dele de livros do segundo ano. Só que quem não trouxe ainda do ano anterior que estudou, favor trazer, porque senão não vai levar o kit, né, do livro desse ano de escolaridade dele. Então, a gente precisa, né, o aluno precisa da baixa dos livros que ele pegou para levar os livros desse ano. Aí, às vezes, vem o questionamento, mas para que livro didático? O aluno está fazendo PET. Mas, a partir do segundo semestre, né, terceiro bimestre, os professores também podem, dentro daquilo que ele julgar, né, conveniente, propor as atividades complementares dentro do livro didático, né, qualquer um dos professores. Então, vai ter a apostila, né, vai ter aquele PET, né, entre aspas, das atividades complementares, mas ele pode indicar lá, fazer atividade 2 da página 40 do livro de português. Então, o aluno ele vai precisar do livro didático nesse sentido. Então, é muito importante aí que quando vierem pegar o kit merenda, quem não tiver devolvido os livros didáticos, devolvam do ano anterior para pegar o desse ano. Ô, Gabriel, aproveitando aí também, esse livro didático ele vai ser muito importante para o aluno para estudar para as avaliações do segundo trimestre. Nós temos ainda mais uma avaliação trimestral e uma final ainda. Então, se ele já tem aula ao vivo para falar sobre os conteúdos novos, né? Tem o PET, que vai vir o PET 3 e o PET 4. Então, o professor, além de poder usar os livros didáticos para dar atividades complementares, ele também vai poder estudar ali com o livro didático para preparar para as provas, tá bom? Ok, isso mesmo. Então, gente, e também aproveitando que vai estar, né, grande parte da comunidade escolar vai estar aqui no dia, né, os pais, a gente vai aproveitar e entregar os boletins do primeiro bimestre. Igual eu falei, tudo está valendo nota, tudo, né, está sendo avaliado, né, a qualidade, a entrega, né, tempestiva, né, em dia ali das atividades propostas pelos professores, né, dos PETs complementares, por aí vai. Então, tudo aquilo ali está valendo nota. O aluno entrega atrasado, ele tem, né, a dedução ali daquela nota dele que poderia ser 100%, né? Ele fez de qualquer jeito, ele não vai tirar 100% daquela atividade. Então, esse aproveitamento do aluno, né, vai ser contemplado no boletim dele que a gente vai entregar no dia também do kit merenda. Ok, pessoal? Às vezes vai poder chegar lá e ver, por exemplo, o aluno tem nota numa disciplina, não tem na outra. Aí vai entender por quê? O aluno entregou atividade atrasada para o professor já tinha fechado o bimestre. O aluno vai ficar com a nota zerada, né? Igual eu falei, o aluno tem até o último dia desse semestre, né? Desse segundo bimestre, para entregar essa atividade que ficou atrasada. Né? No segundo semestre vai estar zerado. Então, ele tem que, o professor, né, no momento oportuno, vai ser aberto de novo o diário para ele atualizar essa nota que o aluno entregou atrasado. Mas é muito importante que o aluno não deixe acumular entrega em dia para chegar num dia, por exemplo, de entregar um boletim, né, tá lá com nota baixa, nota zerada, por quê? Porque o aluno não entregou no tempo certo a atividade dele. Evitar problema para o próprio aluno. Ô, Gabriel, inclusive, a escola, eu acho que ela não vai emitir boletim de aluno que não entregou PET, que não fez nada, não entregou atividade. O boletim dele vai ser zero, né, Cecília? Ele tem direito de saber, porque a nota dele vai ser zero. Vai pegar um boletim só com zero? Eu acho que a escola já não está tendo o presencial. Para ter esse gasto aí, eu acho que tem que saber, ser até bom para ter um controle também para a gente e para os pais. Se o filho está entregando PET ou não.
Porque não tem lógica entregar o boletim de quem não fez o PET, não entregou o PET, tem muito aluno que fez ou está fazendo e não entregou nenhum ainda, mas fala com a gente que está fazendo, né? Se ele ainda não entregou o PET, não fez as atividades complementares, não participou dos sábados letivos e das aulas ao vivo, vai sair um boletim zerado para quê? Ô, Ceci, só fazer um parênteses de novo nessa aula ao vivo, né? Porque acho que é muito frustrante. O professor, às vezes, prepara, faz slide, pesquisa ali, fontes, né, recursos, né, audiovisuais ali, para ele apresentar uma aula bacana, que é uma vez na semana, e aparece pouco aluno. Então, pessoal, os pais aí, é obrigatório, o aluno vai ser reprovado se ele não participar da aula ao vivo? Não, ele não vai ser reprovado. Mas é uma oportunidade dele estar aprendendo, é uma oportunidade ali dele ter o contato com o professor. Então, é avaliado, e vale nota. Então, é muito importante que todos participem de aula ao vivo. Todos que têm só falando sobre a aula ao vivo, Gabriel, porque os pais, para os pais, o seguinte, a aula ao vivo, ela é como se fosse uma aula presencial. É o feedback que o aluno tem ali quando o professor vai apresentar o conteúdo novo para ele. Ele pode tirar dúvida, ele vai fazer junto com o professor as questões, entendeu? Então, assim, é um modelo quase que presencial a aula ao vivo. E todos os alunos, todos os conteúdos têm o horário de aula ao vivo fixo. Todos os conteúdos que o professor trabalha com aula ao vivo, o aluno já tem esse horário. Então, é importante que o pai acompanhe aí o filho nessas aulas ao vivo também, tá? Obrigada. É isso mesmo. Aqui, deixa eu te falar. O Nicolas está trabalhando aos sábados, por isso que ele não está assistindo as aulas no sábado. Não, você tem muitos alunos do ensino médio que acabam que estão trabalhando, né? De certa forma, eles vão ficar prejudicados, porque eles não estão participando. Mas ele não vai ser penalizado, né, com reprovação, né, digamos assim. Mas seria muito importante que todos tivessem a condição, né, de estar participando. Ô, Maria Ângela, só um parênteses aqui. Você entendeu que o Estado tem 4 intervenções. Ele deu essas 4 oportunidades para o aluno. A do PET, a das atividades complementares, a das sábados letivos, tá? E da recuperação. Então, todos esses são avaliados. Então, se o Nicolas está trabalhando todos os sábados e não pode assistir às aulas ao vivo, que acontecem 1 ou 2 sábados no máximo por mês, esse mês são 2, em julho é só 1. Se ele não puder assistir, ele vai ter, então, que fazer as outras atividades bem melhor, né, mais consciente, para ele não ficar prejudicado. Você entendeu, Maria Ângela? Ele tem que compensar nas outras atividades. Entendi. Tá bom? Joia, obrigada. Nada, obrigada a você. E por falar em sábado letivo, né? Então, dia 12 agora, dia dos namorados. E como que a gente tá, né? Nossos artistas. Sábado letivo. Só boniteza, olha lá. Aqui poderia fazer novela da Globo fácil. Dessa escola, viu? É chique demais esses artistas, ó. Isso. Cada um com a cara de... O microfone até desligou na hora do elogio final. Mas aí, pessoal, aí é o nosso sábado letivo agora, né? Já previsto no nosso calendário. A gente vai fazer um sábado unificado, tá, pessoal? Com toda a escola, ensino fundamental e médio. Porque o assunto é o mesmo, né? A proposta é a mesma. Então, essa proposta originou a partir da orientação do ensino médio de tempo integral, só que já era prática nossa, né? Essa eleição de aluno, né? Líder de turma, né? Vice-líder, né? Mas a gente vai, né, modificar um pouco esse processo, né? De acordo com o documento orientador do ensino médio de tempo integral, expandindo para toda a escola, né, com processo de campanha, né, eleitoral do aluno, né, divulgação das propostas dele, eleição e tudo mais,
né, para valorizar principalmente essa questão do protagonismo, né, juvenil ali, protagonismo do aluno, né, dando voz para ele. E importante salientar também que essa liderança de turma, né, dentre outras, várias, né, atribuições, eles vão ter voz para estar reunindo com a gente, né, direção de escola, mensalmente, né, uma vez por mês, para eles exporem alguma coisa, né, ter, tipo assim, esse canal aberto periodicamente com a escola, né, com a direção. Então, vai ser, né, no dia 12 agora, às 9 horas, né, da manhã, né, previsão até às 10 e pouco, para toda essa proposta. Então, a Lília, né, ela é a nossa especialista do ensino médio de tempo integral, ela vai estar apresentando, né, essa proposta juntamente com a Daiane, que ela é professora de língua portuguesa no 3º ano, e professora de estudos orientados 2 no ensino médio de tempo integral. O Alan, ele é professor de geografia, né, no 3º, 2º e 1º ano também, né, todo ensino médio, e também professor de estudos orientados 2, de outras turmas também, né, assim como a da ensino médio de tempo integral, e o Marlon é professor de eletivas e estudos orientados 1 no ensino médio de tempo integral. Então, eles 4, né, vão estar apresentando aí todo esse projeto aí, né, de líder de turma. Então, do 6º até o 3º ano, né, a gente vai estar estendendo todo esse processo aí, né, esse projeto para toda a escola, ok? Então, é muito importante, pessoal, vai estar sendo avaliado, né, assim como todos os sábados, é computado, é anotada a presença, então a gente registra, repassa para os professores, e é muito importante para eles mesmos, né, para os alunos. Todos os sábados letivos, eles não é uma atividade comum, todos os sábados letivos são atividades diferenciadas, que, né, curtas, né, não é um longo período, e prazerosa ali para o aluno estar realmente envolvido ali naquela aula, né, ou mais interativa, né, para os alunos estarem ali mostrando alguma coisa, apresentando, né, participando, né, jogando, né, os jogos didáticos, como a gente já fez, ou então ouvindo uma palestra, né, alguma coisa de relevância para eles. Então, é muito importante ali que todos vocês, né, participem também, né, os alunos ali estejam presentes em todos os sábados letivos. Igual a Cecília falou, né, tem esse aqui do dia 12 e o próximo, deixa eu colar, fazer uma colinha aqui, no dia, sumiu aqui. 26. 26, obrigado. Dia 26 de junho vai ter o nosso, mais um sábado letivo, e depois tem outro em julho também, não tem não, Yara? Aí, dia 3 de julho, vai ser a nossa festa julina virtual. Isso. Então, vai ter mais 2 sábados letivos depois desse, né? Tem esse mais 2. Então, ao total, né, para cumprir os 200 dias letivos, são 8 sábados letivos que a gente programou para o primeiro semestre, mais 11 para o segundo. Então, a agenda um pouco pesada, né, de sábado letivo, mas é sempre uma atividade diferenciada, né, de acordo com a Secretaria de Educação, a proposta é que seja, né, os melhores sábados letivos das nossas vidas, né, Cecília? A Cecília sempre fala, né, apresenta os melhores sábados letivos das nossas vidas, porque é para ser diferenciado mesmo. E esses sábados letivos, eles já vieram na resolução do calendário, tá, gente? Não é só a nossa escola, não. É todo o estado de Minas que tem esses sábados letivos, tá? Nós temos que lembrar que em fevereiro a gente estava de férias, né? As aulas começaram em março e nós vamos fechar em dezembro, tá? O ano de 2025. Então, lá são os melhores sábados letivos. É o melhor sábado que a gente tem, aquele que a gente está junto com vocês e com os nossos alunos. Tá bom? E essa aula, pessoal, não vai ser pelo Meet, vai ser direto pelo YouTube, né? Então, a gente vai fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. É importante que os alunos estejam participando. No dia, a gente vai abrir o grupo, né, da escola, né, o grupo das salas, né, o chat ali do YouTube também vai estar disponível ali para essa interação, mas a gente não vai ter como interagir pelo Meet, porque, né, sendo muito otimista, né, mais uma vez, né, a escola tem 410 alunos, o Meet ele comporta no máximo 100 participantes,
Então, sendo para toda a escola, a gente espera que tenha mais de 100 participantes ali ao vivo. Né? Por isso, essa transmissão vai ser pelo YouTube ali para comportar todos, né? Que não excluir ninguém. E Gabriel, só ressaltando que essa questão desses sábados letivos é para o aluno ter o recesso de julho direitinho, para encerrar em dezembro, para ter tudo certinho, para não ter que ir até janeiro, igual foi no ano de 2020. O calendário, pessoal, só para... A gente começou em março, né? Só para ilustrar que a Cecília e o Iara falou, né? O fevereiro foi férias, né? Escolares, a gente estudou o ano 2020 ano letivo 2020 até janeiro, até dia 29, 27, né? Foi o dia letivo, o último dia letivo, férias foi férias, fevereiro foi férias, né? Até o dia 2, dia 3, professores retornaram, iniciaram esse planejamento, dia 8 começou o ano letivo, né? Aí vai ter o recesso de julho, do dia 19 ao dia 30, agosto, né, setembro, aula normal, vai ter um recesso, né, na Semana das Crianças e do Dia dos Professores, né, na semana de outubro vai ter outra semana de recesso, e o ano letivo encerra no dia 17 de dezembro, normal, né, a gente não vai avançar janeiro adentro igual foi o ano letivo 2020, não. Então, dia 20, 21, 22 vai ser dia escolar, né, dia que só tem professor na escola, né, não é dia com aluno, e a partir do dia 23 já é recesso escolar para o professor, né, férias em janeiro, ok? Então, dia letivo até dia 17. Então, por isso, esse monte de sábado letivo, para resguardar todos esses recessos, né, e o ano letivo finalizar no tempo que sempre é previsto, né, mais ou menos em meados de dezembro. E só pedindo para vocês também, pessoal, seguirem as redes sociais da escola para ir acompanhando as informações, né, as nossas postagens. Então, as aulas ao vivo, por exemplo, todos os sábados letivos, né, as reuniões, essa, por exemplo, a gente vai postar aqui no YouTube. Então, foi postado sábado a reunião de paz do dia 17, né, tá lá no nosso canal no YouTube. As duas, né, últimos sábados letivos que a gente gravou, tá aqui, né? Os outros ali tá ainda para editar, para a gente postar aqui. Então, os sábados letivos a gente está gravando, está adicionando aqui. Quem não pôde participar, pode voltar ali e rever. Então, é muito proveitoso. O nosso Instagram, né? Esse aqui do meiozinho aqui, nosso Instagram, é muito importante que acompanha, né? Siga nosso Instagram para acompanhar as postagens, né? Do ensino médio regular, tempo integral, ensino fundamental. Então, muitas informações a gente vai postando lá também. E aqui o nosso Facebook, né, que também é ligado ali diretamente com o Instagram. As aulas, transmissões, a gente já fez muitas também pelo Facebook, mas a gente decidiu, né, passar para o YouTube, porque não são todos os pais que têm Facebook. Às vezes não conseguia assistir. Mas sigam as redes sociais da escola para também estar recebendo essas informações, né, por outros canais. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a todos aí, né, que ficaram até esse finalzinho. Né, o recado foi dado, né, a gente espera que tenha esclarecido a todos. Igual eu falei, a gente vai disponibilizar a reunião nas redes sociais da escola, né, principalmente no YouTube ali, né, todos vão ter acesso ali depois. E, mais uma vez, muito obrigado, e a gente espera cada vez mais contar com o apoio dos pais, da família ali, auxiliando nesse processo que não é fácil. E aí, gente, pela participação. Gente, boa noite, obrigada a todos pela presença e participação, tá? Uma boa noite a todos, bom descanso. Boa noite.